mas o coração estava parado mesmo, a cabeça pendida para o lado esquerdo. É nesse exato momento que eu senti que algo saía de dentro de mim. Quando o corpo ficou sem vida, a parte espiritual saiu, flutuei assim no quarto. Note bem, consciência nítida, ouviu bem? O corpo espiritual tem consciência nítida. O que é que eu quero dizer? Eu sabia que tinha sido um pregador da palavra, eu via as pessoas, porém eles não podiam me ver na dimensão espiritual. O prazer é todo meu estar aqui e que Deus ricamente te abençoe, que as janelas dos céus estejam abertas sobre a tua vida, agora e para sempre. Amém. Amém. E a minha morte foi em agosto de 1986. Era uma quarta-feira. Após uma série de conferências na cidade de Belém do Pará, eu me senti numa situação muito difícil, pois eu estava hospedado na casa de uma família muito querida, crentes, consagrados, quando, pela manhã, por volta das 6 horas da manhã, que é um horário que sempre eu levanto para orar, e eu gostaria de aconselhar você, levante uns minutos mais cedo para orar, para falar com Deus, para ter uma orientação espiritual. Eu faço isso há 40 anos. Só que naquela quarta-feira eu não me acordei. É o que você ouviu. Me acordaram. Quem? Uma dor no peito. Eu não tenho inimigo. Se tivesse, não queria isso para ninguém. Parece que o coração se partia e essa dor subia em direção ao pescoço. Além de dor, ela ardia terrivelmente. Eu não saí da cama, eu deslizei da cama, me ajoelhei, passei a mão no travesseiro e apertei contra o peito. Eu disse, mais ou menos assim, Senhor Jesus, aqui não. Deixa eu explicar por que eu disse isso. Porque 6 anos antes, isto é, em 1980, também mês de agosto, há muitas pessoas que costumam dizer que o mês de agosto é um mês de desgosto. Mas para mim não. Aliás, para nós que estamos em Cristo, se é que você está em Cristo, é o que você ouviu, mês de agosto é um mês igual aos outros. Mas o Senhor tem me reservado sempre bênçãos tremendas no mês de agosto. Por exemplo, foi no mês de agosto que o Senhor me batizou no Espírito Santo. E passaria aqui falar a respeito do mês de agosto, que você ia gostar do mês de agosto, não ia ter essa má impressão que muitas pessoas têm. É que no mês de agosto de 1980, este homem que está falando para vocês, eu tive 2, é o que você ouviu, 2 derrames. E fiquei desenganado por 4 médicos. Isso em 1980, né? Em 80. Não é esse período? Não, não é esse período. É por isso que eu quero explicar por que da minha oração, Senhor. Não agora. Não agora, aqui não. Porque eu não entendo de medicina. Eu sou professor de história, geografia, eu trabalhei muitos anos como advogado, depois deixei tudo para trabalhar única e exclusivamente para o meu Senhor, que é teu Senhor, e se não é, te convido para deixar ele ser teu Senhor. Vale a pena, Jesus no coração é uma maravilha. E me recordei, naquela quarta-feira, do que havia acontecido comigo há 6 anos atrás, isto é, em 1980.
também por volta das 6 horas da manhã, quando eu tive o primeiro derrame. Fiquei com a boca torta, eu não sabia quem eu era. Conta minha esposa, que faço ideia do desespero dela, me levaram com urgência para o pronto-socorro em Porto Alegre. E lá, os médicos de plantão, ao examinar a minha pressão arterial, constataram que a minha pressão era maravilhosa, né? Você que entende de pressão, se você é médico, uma boa enfermeira, imagine só, 25 por 24. Meu Deus. 25 por 24, é o que você ouviu. Não falava, não sabia quem eu era. Era como se tivesse passado uma esponja na minha memória e apagado tudo. E aí eu, médico de plantão, disse, olha, quem tem cuidado dele, continue cuidando. Porque não temos mais nada o que fazer com essa pressão terrível, que deixar esse homem ficar nessa situação. Então conta a minha esposa, que me levaram para a Ordem dos Advogados, lá em Porto Alegre, que tem uma equipe muito boa de médicos, examinaram e começaram a me tratar. E pela graça e a misericórdia de Deus, bons médicos e bons pastores, amigos, leais, irmãos em Cristo, foram orando por mim, mas quinta-feira, isso foi numa segunda-feira, quinta-feira eu recebi o segundo derrame. Aí sim, aí foi para destruir, a ponto de os médicos dizerem para minha esposa, este homem nunca mais vai falar. É o que você está ouvindo. Eles, note bem, os médicos não se enganaram. Eles estavam absolutamente certos. Só que todos os médicos do mundo inteiro devem conhecer o colega deles, Dr. Jesus Cristo de Nazaré. Este não falha nunca. Quando ele coloca a mão, é o que você ouviu. Se você está enfermo, teve um derrame, está todo aleijado, diga assim, Jesus, é verdade o que esse homem está dizendo? Se é, toca em mim, ele vai tocar em você. É o que você ouviu, agora mesmo, hein? Eu fiquei curado daqueles derrames. Era uma dor terrível, eu tinha a impressão que o tampo da minha cabeça ia sair fora. E agora, já passado 6 anos, nunca mais houve problema nenhum, minha pressão normal. Mas agora estou em Belém do Pará. Eu moro em Porto Alegre, em Belém do Pará, quando, 6 horas da manhã, comecei a sentir aquela dor no peito. Para mim, dor no peito, na cabeça, eu entendo de medicina, foi por isso que, ao deslizar da cama e começar a orar, eu disse, Senhor, aqui não. Por quê? Porque estava longe de casa. Em casa, tinha assistência médica, carinho da família. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. E comecei a orar, e a dor apertando. Comecei a orar, estende a tua mão e repreende essa enfermidade. Agora, o senhor e a senhora que estão me ouvindo, possivelmente devem ter pensado assim, e por que não pediu socorro naquela casa? É o seguinte, na semana anterior, eu tinha feito uma semana de conferência junto com um colega, um homem muito conhecido pelo Brasil afora, um israelita cristão, o pastor Alberto Toledo Aleva, pregava uma noite, ele pregava outra noite, e nós tínhamos combinado de aquela semana, em Belém do Pará, era a inauguração de um templo e consagração de um pastor para cuidar daquele trabalho, íamos falar sobre o poder de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, as manifestações gloriosas da igreja no passado, da igreja através dos séculos e da igreja do século XX. É isso que você ouviu mesmo. Há poder para a igreja. É que, infelizmente, as denominações estão de férias no sentido espiritual. Com urgência, nós temos que voltar para as manifestações do poder do Espírito Santo, como houve no 1º, 2º e 3º século. Era isso que eu tinha falado durante aquela semana. E quem me conhece, aqui de São Paulo, tantas pessoas me conhecem, eu sempre prego que Jesus Cristo
salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará com poder e grande glória. Agora imagina os senhores. Durante 7 dias eu estou batendo nessa tecla. Jesus cura, Jesus cura. Na próxima semana eu sou o primeiro a correr e bater no hospital pedindo socorro. Note bem, graças te dou, ó Deus, pelos médicos. Graças te dou, Senhor Deus, pelos hospitais. Agora fique no meu lugar. Eu tinha falado que Jesus Cristo cura. Agora sou o primeiro a pedir socorro. E talvez você até vai rir. Quando eu estou orando, se Jesus não fica bem, não é para mim, é para ti. E eu disse que tu curas, agora eu vou no hospital pedir socorro. Então, se eu tenho que pedir socorro, peço para ti, Senhor, estende a tua mão, tira essa dor. E por incrível que pareça, a dor aliviou de uma maneira que eu fiquei até com coragem de fazer a barba, tomar o meu banho. Só interessante que a mão esquerda estava meio adormecida. Fiz a barba só com a mão direita. Aí a dor voltou novamente. Aquela manhã foi uma coisa tremenda. Retornava a dor, eu ia para o joelho, orava, lia a Bíblia, a palavra de Deus. A dor aliviava, voltava novamente. Quando chegou por volta do meio-dia, bateram suavemente na porta. Como foi difícil eu sair da cama e ir abrir aquela porta. Só pela misericórdia de Deus mesmo. Quando abri a porta, aquele casal tão gentil, tão querido, que estavam me hospedando, aquela senhora tão agradável, ela disse assim: surpresa, surpresa. Eu disse: surpresa em que sentido? Eu e o meu marido convidamos os seus amigos, seus conhecidos, e estamos oferecendo um almoço em sua homenagem. Lá na sala está repleto de seus amigos. E me convidaram para ir até a sala participar daquele verdadeiro banquete. Ora, só eu sabia a minha situação, só eu sabia a dor no peito, só eu sabia que parecia que o coração de vez em quando dava aquela disparada. Mas se eu vou me queixar, imediatamente me levariam para o hospital, e eu não queria isso. E fomos até a sala, e aquela senhora bateu palmas, disse: meus irmãos, meus amigos, pastor João está aqui, ele vai pedir a bênção. É o que você ouviu. Eu estava precisando de uma bênção, e ela estava dizendo que eu ia pedir uma bênção. Então, eu procurei sentar-me, porque estava bem tonto. É o que você ouviu, eu estava bem tonto mesmo. E aqueles pastores com as suas esposas estavam conversando, aquela senhora bateu palma, todos vieram para a mesa. Eu creio que todos estavam com fome, sabe? Olharam assim para mim, e eu fiz uma oração. Agora imagine você o tipo de oração, mais ou menos assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço uma bênção sobre esses alimentos. Amém. No Rio Grande do Sul nós costumamos chamar que isso é oração de fome. Tá? Eu não estava com fome, não. É que a dor estava vindo de uma maneira tremenda. E eu, com receio de haver alguma coisa para desagradar a todos que ali estavam, com uma finalidade agradável, de participar daquele almoço, eu fiz aquela oração rápida e todos começaram imediatamente a servir. E estava à minha direita uma senhora muito querida da minha família, a irmã Antarina Guimarães, que é mãe do meu atual pastor Gessé Guimarães, ali na cidade de Porto Alegre. Ela estava lá em Belém do Pará. E eu disse: se irmã Antarina, a senhora me permite, eu vou me retirar. E ela: está tudo bem? Tudo bem. Me retirei assim, talvez eu dei uns 3 ou 4 passos, quando colocaram a mão no meu ombro. Eu olhei, era o pastor Alberto Toledo Alevo, o israelita, que aquela tarde, logo após o meio-dia, ia viajar para São Luís, no Maranhão.
ele e a sua digníssima esposa, a irmã Helena. Um casal muito querido, muito consagrado. Tive a honra de consagrar esse casal há uns anos atrás, e eles têm dado um bom testemunho pelo Brasil e fora do Brasil. E ele disse assim: pastor João, é a primeira vez que eu vou viajar sozinho, porque o estágio dele foi 5 anos ao meu lado, aprendendo tudo a respeito do cristianismo, né? E era a primeira vez que ele ia viajar. Eu preciso de uma bênção. Você está ouvindo? Eu precisava dessa bênção, estava ele dizendo: eu preciso dessa bênção. Eu não ia me queixar, estendi a mão, apertei a mão dele e disse: pastor Alberto, que Deus ricamente te abençoe. E segui à frente. Ele estava desejoso, como um homem pentecostal, que o Senhor me tomasse pelo poder do Espírito e desse um recado. O Senhor vai fazer isso contigo, assim como você está acostumado na sua igreja. Eu que disse: Jesus fala na sua igreja ou Jesus é histórico? Não, graças a Deus ele fala, né? Ele está vivo, à direita de Deus Pai. E quando nós damos a oportunidade, ele fala. Era isso que ele queria ouvir. Eu estava me sentindo muito mal. Fui para o quarto, fechei a porta e me deitei. No momento que eu me deitei, piorou a dor. Ele parece que o coração vinha para a cabeça. E eu fiquei ali: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E esse tem misericórdia levou mais ou menos umas 3 horas. Por volta das 4 horas, bateram na porta. Só Deus sabe como foi difícil eu levantar, segurando nas paredes, fui até a porta e abri. E aquele casal entrou. Aquela senhora, a irmã Jane e seu esposo, me fizeram uma pergunta aí. Note bem: crente que é crente, ou melhor, cristão que é autêntico, não pode mentir. E aquela senhora disse: pastor João, o senhor está fazendo jejum e oração? Eu disse: por quê? Porque as empregadas que trabalham na cozinha disseram que hoje o senhor não tomou café, não comeu nada. E na mesa eu reparei que o senhor também não comeu nada. Ora, imagina só, que senhora esperta, né? Eu não podia mentir. Se eu digo é isso, aquilo, então o que eu fiz? Eu disse: não sendo, é. Porque, de fato, eu não estava fazendo jejum e oração. É porque eu estava me sentindo mal, não tinha comido nada, mas estava orando. Então, não sendo, é. Foi quando aquela senhora entrou no quarto com o esposo e ela disse: você está ligeiramente arroxeado. E já entrou no quarto junto com o esposo, me fizeram sentar assim numa poltrona como essa, colocaram 2 travesseiros, eu reclinei a cabeça, eu tenho por hábito, sempre quando sento, cruzar as pernas e ficar bem à vontade. E fiquei assim acomodado, com os braços nas laterais, e aquela senhora começou, juntamente com seu esposo, tentar me convencer de eu ir fazer um exame no hospital. E eu disse: eu prefiro outra coisa, que vocês telefonem para uma das companhias aéreas, eu quero ir imediatamente de volta para Porto Alegre. Note bem, eu creio que aquele casal foram ao telefone, porque são crentes, são leais, e crente não precisa mentir. Mas antes de saírem do quarto, eles não me deixaram sozinho, não. Ficou uma senhora, uma jovem senhora de família israelita, uma verdadeira profetisa, irmã Sônia, e ficou um jovem evangelista. Aliás, ainda não era evangelista, hoje ele é evangelista, Gidalfo. O rapaz ficou no meu lado esquerdo, segurou o meu braço esquerdo, aquela jovem senhora segurou o braço direito, e começaram a orar por mim, mas intensamente: Jesus, tem misericórdia do teu servo e tal. E o casal foram ao telefone. Não demorou muito, eles retornaram, e aquela senhora disse: olha, isso era uma quarta-feira, né? Há
até sábado não tem um único lugar, nem para o Rio, nem São Paulo e Porto Alegre, nem pensando. À noite de sábado, talvez se consiga numa das companhias aéreas, mas até o Rio. Não sabemos se vai haver para o Sul. Eu vou chamar o médico da família, Dr. Paulo, que era médico e até o dia de hoje, médico da família. Um amigo, um grande amigo. Mas nesse momento que está aquela senhora e aquele rapaz orando, a dona da casa veio por trás, colocou a mão na minha cabeça e numa devoção tremenda começou a orar: Jesus, tem misericórdia do teu servo. Aquele homem multimilionário esqueceu que era rico e ajoelhou-se e me segurou assim nas pernas e começou a orar. Você vai rir agora. Era oração aqui, oração nas pernas, oração aqui. Sabe que isso funciona, hein? Era uma paz tremenda, embora a dor incomodava, mas o meu corpo foi inundado de uma paz. Aí esse jovem que me chamava, e me chama ainda de tio, disse: seu tio, o senhor, como é que está? Eu disse: com Jesus tudo bem. É nesse momento que eu senti como uma coisa, se fosse uma água muito gelada que vinha me subindo pelas pernas. Haja visto que eu quis descruzar as pernas e não consegui. Porque da cabeça que vai o comando, não é verdade? Você quer levantar o braço esquerdo, da cabeça, o braço direito, experimente. Quem é que manda? Cabeça. Mas eu dei a ordem para movimentar as pernas e da cintura para baixo não havia comando nenhum. Eu confesso, assustado não fiquei, mas fiquei assim. Ainda me disse para o rapaz: interessante, parece que até a cintura eu estou mergulhado numa água muito fria. E ainda ele me disse: está doendo? Eu disse: não, até que é gostoso por onde essa água aí vem subindo. É nesse exato momento que lá na sala, onde na hora do meio-dia houve aquele suculento almoço que eu não comi nada, um grupo de 30 senhoras, é o que você ouviu, 30 senhoras, imagina só, de 4 denominações. Sabe que o diabo não gosta disso? É o que você ouviu. Satanás quer que as igrejas vivam brigando, que as denominações briguem, qualquer coisa. Ele está sempre disposto a criar caso. E, infelizmente, tem pessoas que se descuidam e entram na do cretino do diabo. Que fica um conselho para você: não entre em conversas fiadas. Seja amigo do seu irmão. Amém. Não importa a denominação. Olha lá, eu estou de volta porque 30 mulheres de 4 denominações, 1, 2, 3, 4, 4. Só não vou dar o nome das denominações para não fazer propaganda para ninguém. Eram denominações que pregam que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E note bem, se aquelas irmãs não estivessem acostumadas a orarem juntos, não teria acontecido o que aconteceu. Mas como elas já estavam acostumadas a orarem juntos, o que elas estavam fazendo naquela casa? É um departamento feminino que há em Belém do Pará. Vão pelas vilas pobres verificar a necessidade das pessoas, aquelas senhoras ricas, do dinheiro do seu bolso, não da igreja, costuram roupinhas, mas iniciam a reunião cantando. Diz: na casa de fulano está faltando feijão, está faltando arroz, está faltando... E faz aquela lista. E depois, durante a semana, vão distribuir. Pelo menos faziam isso, espero que continuem fazendo. E se São Paulo não tem, trate de fazer. Porque São Paulo tem muito mais possibilidade, é isso que você ouve. E elas iniciavam a reunião com uma leitura da palavra de Deus e depois cantando corinhos. E é naquele exato momento que eu estou sentindo uma dor tremenda aqui no peito. Está aquela senhora aqui, aquele jovem, a dona da casa, e o seu marido orando por mim. Aquelas senhoras estão cantando, elas não estão sabendo o que está acontecendo lá no quarto.
Começo a cantar, que coisa linda, que coisa gostosa. Aqueles corinhos, é o que você está ouvindo. Eu tinha a impressão que eram como raios de luz que me atravessavam o corpo como um bálsamo. Uma paz invadia a minha alma, invadia o meu coração. Embora a dor estava incomodando, mas era um alívio ouvir aquelas senhoras cantando. Aí, a senhora, dona da casa, que estava por trás de mim, orando, ao ouvir as senhoras cantar, aí ela lembrou-se que tinha gente na sala, que naquela quarta-feira a reunião era na casa dela, porque cada quarta-feira era na casa de uma. Essa parte, ela é que conta, né? Que ela saiu, ela estava por trás, a porta assim, eu nem vi, ela saiu e foi lá na sala. E disse: irmãs, pastor João Carlos não está se sentindo bem. Ela usou essa expressão. E teimosamente não quer ir para o hospital, nem que chamemos o médico da família. Eu já nem sei o que eu vou fazer. Nós estamos orando. Diz ela, e naquele instante as irmãs pararam de cantar e num impulso único quiseram ir até o quarto. É aí que aconteceu uma coisa importante. Estava junto com aquelas 30 senhoras uma jovem que nada tinha que ver com aquela programação dela. Havia chegado lá uma jovem médica. Aquela jovem médica fazia apenas 2 anos, é o que você está vendo, ó, 2 anos, que tinha se convertido. Mas ela veio para os braços de Jesus com uma sede, uma fome da verdade. E lhe deram de presente uma Bíblia e aconselharam, e um bom conselho: você é nova na fé, lê o Novo Testamento. E ela deu de cara com um versículo bíblico a respeito do amor de Deus. João 3,16. E continuou lendo. E o que mais me chamou a atenção é que havia um evangelista, Dr. Lucas, médico. Mas ela foi para o joelho e começou: Jesus, eu quero tudo que o Dr. Lucas teve no passado, sabe? E o senhor que não é mesquinho, é o que você ouviu, Jesus não é mesquinho, não. Encheu aquela jovem médica com dons espirituais. Eu acho que dá para falar 2 programas a respeito daquela menina, né? E ela, imediatamente, quando ouviu dizer que eu não estava se sentindo bem, disse: minhas irmãs, o que vocês podem fazer bem É orar. é orar aqui. Se é que ele não está se sentindo bem, se vão todos lá para o quarto, ele precisa de oxigênio, etc, tá bom. Isso ela me contou depois. Então eu quero contar o que a doutora Elda me contou depois. Diz que ela conseguiu fazer com que as irmãs fossem para o joelho. É o que você ouviu, de joelho é melhor. Toda vez que você quiser alguma coisa, dobra os joelhos e fala com Deus através de Jesus. Diz ela que veio até o quarto. Quando ela vinha vindo pelo corredor, ela vinha orando. Ela tinha sido batizada no Espírito Santo. É o que você ouviu. Jesus batiza no Espírito Santo todas as denominações. É necessário que seja, sabe o que? Carne. Você é carne? Tem certeza? Então, Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. E aquela médica cheia do Espírito Santo veio orando e começou a orar em línguas. É isso mesmo que você ouviu, em línguas celestiais. Ela tinha recebido o dom da interpretação. Você não tem? Peça que Jesus vai te dar. Porque às vezes eu encontro pessoas, eu fui batizado há 10, 15, 20 anos, e só fala em língua e não sabe o que está falando. Peça, o Senhor te dará entendimento. Ela falou em línguas, olha lá, 2 anos, hein? 2 anos de crente. Falou em línguas, e quando interpretou, era o Senhor falando. O Senhor disse: minha serva, eu tornei o meu servo. Como médica, não tens mais nada a fazer.
As palavras dela. Quando ela chegou no quarto, essa cabeça que você está vendo aqui, cheia de saúde, estava pendida para o lado. Então deixa eu contar agora a minha parte. Quando a irmã foi lá dentro pedir socorro, eu senti aquele gelo que vinha vindo. Bem na minha frente estava aquela enorme janela, mês de agosto. Aqui no sul é inverno. Lá em Belém do Pará é verão. O sol entrava forte pela janela, estava aberta. E repentinamente, eu com os olhos bem abertos, tenho certeza, tudo ficou escuro. Você ouviu bem? Não é esse escuro que você está pensando, é muito mais escuro. Não é exagero, multiplique por 100 esse escuro que você está pensando. Tudo era escuro. Quis me mexer, não consegui. Quis falar, não consegui. Note bem, não me mexia, não falava e não via. Mas em compensação, você está vendo? Você está vendo? Os outros sentidos que faltaram, parece que aguçou. Eu quero chamar a atenção a você. Se um dia algum parente, amigo, conhecido ou irmão na fé estiver na UTI, em estado de coma, só vá visitar, você ouviu bem? Se você tiver plena certeza que não vai, desculpa a expressão, fazer bobagem. É isso que você ouviu. Se você for visitar a pessoa, se parar a chorar no ouvido da pessoa, olha lá, a pessoa não vê, a pessoa não fala, mas escuta muito bem, você deixa a pessoa numa situação crítica. Eu estive em estado de coma. E eu ouvia claramente quando a médica entrou, quando depois o médico entrou, e os dois fizeram de tudo. Você é médico? Imagina o que eles devem ter feito. Mas o coração estava parado mesmo, a cabeça pendida para o lado esquerdo. É nesse exato momento que eu senti que algo saía de dentro de mim. É o que você está vendo e ouvindo. De dentro de mim saía e sai para cima. Dentro do meu corpo e dentro do seu corpo existe uma pessoa distinta. É o que você ouviu. Nós temos um corpo matéria, palpável. Nós temos a alma. E nós temos o Espírito, sopro divino. Pois bem, por causa do Espírito que Jesus veio a este mundo vil, dar a sua vida em resgate da nossa parte espiritual. Amém. Muitas vezes eu preguei, e eu estou observando que nós estamos falando muito alguém que morreu e ressuscitou. Eu, com devido respeito ao nobre colega e a todos os colegas que estão me ouvindo, e mesmo a Bíblia fala em morte, não tenho a menor dúvida, mas depois da minha experiência eu cheguei à seguinte conclusão: se você não crer, problema seu. Mais cedo ou mais tarde você não veio para a semente. Quando você passar, você vai ver realmente que eu tinha absoluta certeza no que vou dizer. Crente, ou melhor, autêntico cristão, de acordo com a Bíblia, não morre, não. É o que você ouviu. É transferido e promovido em glória. Amém. Quer crer? Crê. Se não quer, o que eu vou fazer? É a experiência que eu tive.
eu senti que saí de dentro de mim, saiu algo daqui de dentro. Digamos assim, como uma espada, tira a espada, fica a bainha. Saiu para cima, só que o que nós temos dentro de nós é um corpo que não está mais sujeito à lei da gravidade. Para você ter uma leve ideia, você lembra-se que agora, quando completou, parece que 25 anos, que os Estados Unidos mandaram os astronautas na Lua, quando os astronautas caminhavam na Lua assim, se dava um passo mais forte, eles flutuavam. Lembra-se? Pois bem. Quando você se libertar desse corpo, eu costumo dizer dessa carcaça, você vai flutuar. Eu flutuei. No quarto estavam os 2 médicos, estavam aquelas 4 pessoas. Fazia tudo. É interessante, colega, que não tem mais parede. E através das paredes. Tudo. Eu via o grupo das 30 senhoras orando. É difícil poder explicar. Não há um vocábulo que possa expressar com exatidão. Somente quando você passar, e espero que quando você passar, esteja do lado certo. Mais adiante você vai entender o que é o lado certo e o lado errado. Deu para entender? Depois você vai entender. Preste bem atenção. Quando o corpo ficou sem vida, a parte espiritual saiu, flutuei assim no quarto. Note bem, consciência nítida. Ouviu bem? O corpo espiritual tem consciência nítida. O que eu quero dizer? Eu sabia que tinha sido um pregador da palavra. Segundo, nada me acusava, não fiquei com medo, senti assim uma expansão de glória. Não sei o que você vai pensar. Eu via as pessoas, porém eles não podiam me ver na dimensão espiritual. Era tão nítido que a minha impressão é que eu podia dizer: deixa esse corpo aí, eu estou livre, não tenho mais dor, como eu estou flutuando. Aleluia! Que experiência maravilhosa, que paz. Sabe o que é paz? Não sabe, não. Só quando você passar, aliás, se passar, tendo a cobertura do sangue de Jesus. Amém. Não vai esquecer isso. O sangue de Jesus. Pois bem, é nesse exato momento que eu vejo ali os médicos, as pessoas em volta, e eu tive a impressão que eu podia dizer: olha, não mexe mais aí, está tudo bem. Mas é nesse momento que eu disse: peraí, eu estou num corpo, noutra dimensão. Eu costumo fazer com a boca um ruído que, principalmente as crianças, gostam. Começam até a rir quando eu estou fazendo as conferências. Nesse exato momento, quando eu estava olhando ali as pessoas, eu fui sugado para dentro de uma área muito escura. É escuro mesmo. Hoje eu sei que é um túnel. Na época eu não sabia. Eu entrei nessa área escura numa velocidade tremenda. Eu disse e quero repetir: durante todo o tempo, consciência espiritual nítida. Eu sabia que chamava João Carlos, que era pregador do Evangelho, nada me acusava, eu me lembrava da minha família, dos meus amigos, era como se continuasse a vida. Aliás, estava continuando mesmo. Só que eu não podia entender uma coisa: eu sempre pregara
O crente, quando morre... Bom, primeira coisa, eu não estou me sentindo morto. Segundo, o crente, quando morre, entra num mundo de luz. Eu estava em trevas. Em nenhum momento eu tive receio, tive medo. Hoje eu sei que os anjos do Senhor me acompanhavam. O Senhor é que não permitiu que eu visse, para que eu pudesse sentir exatamente tudo que Ele queria que eu sentisse. As reações já estavam nos seus planos, o meu retorno, isso não tem a menor dúvida. Em dado momento, eu estou viajando. Note bem, eu não sabia se viajava assim, ou deitado, porque não tinha um ponto de referência. Só sabia que estava viajando, uma velocidade muito grande. E eu disse, Jesus, esse nome é glorioso, é? Amém. Repita aí, Jesus. Esse Jesus é tremendo. Eu disse, Jesus, eu sempre preguei que crente quando morre entra no mundo de luz. E o que eu estou fazendo aqui nessas trevas? Quando eu disse isso, a velocidade parece que triplicou. Por 3 vezes eu disse, Jesus. Na terceira vez, a aceleração era muito grande. É aí que eu vejo, ao longe. Note bem. Eu vejo ao longe. Você tem o dedo indicador? Tem o polegar? Então, junte os dois. Você vai ter com exatidão o tamanho da rodinha que a distância eu via. Era como se fosse um gigantesco pano de veludo negro e que um pintor tivesse molhado um pincel numa tinta branca opaca, isto é, que não tinha brilho, e tivesse feito aquela pequena rodinha. Eu agora tinha um ponto de referência. Eu estava viajando em direção àquele ponto branco, aquela rodinha branca, que quanto mais perto ela ia ficando maior, maior, até que ficou um enorme círculo branco. Note bem, não refletia luz. Era um ponto branco daquela escuridão. A impressão que eu tinha, quando chegasse perto, eu ia me chocar. Mas no terreno de cá seria assim. Terreno humano, carnal. Terreno. Do lado de lá, não. É outra dimensão. Quando cheguei perto, parou brusco. Dá para entender? Bruscamente suave. Eu não tenho como dizer. Parou assim uma coisa. E pela primeira vez, eu ouvi vozes. É o que você está ouvindo. Era como uma multidão. Você pense assim... Ó, não é exagero, hein? 30 milhões de pessoas. Não estou dizendo que era 30 milhões. Você tem uma ideia? Cantando. Afinadíssimo. Um coral em voz. É isso que eu estou ouvindo. Coisa linda. Muito instrumento. Olha, o que Apocalipse fala não é 1%. Eu não estou dizendo heresia, não. Se você ficar aborrecido, achar que é heresia, Jesus dá a graça de um dia ele ver isto. Só que ele vai ver subindo, não descendo, viu? Você tem uma Bíblia? Tem. Então, procure a sua... É essa mesmo. Essa que está na estante há tanto tempo de férias. Tira ela daí. Eu vou ler um versículo para que você possa entender o que eu vou dizer daqui a pouquinho. Diz assim o nosso querido irmão, apóstolo João, o jovenzinho dos 12 apóstolos. Ele diz assim na sua primeira epístola, é bem lá no fim da Bíblia, no capítulo 3, ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão,
o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, olha o versículo 2. Agora somos, quem? Nós, filhos de Deus, e ainda, oh glória, aleluia, não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a ele. Amém. Aleluia! Só por isso você, não interessa a denominação, é para ter dado um tremendo aleluia. Seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele Aleluia. é. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, eu ouvi aquelas vozes de honra, glória, louvor ao que venceu, ao Cordeiro de Deus. Você sabe quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou ouvindo isso e eu pude notar uma coisa. Aqui está aquela enorme roda branca, aquele círculo branco. Abaixo do círculo branco, como se fosse um 8, hein? Há outro círculo, idêntico de cima no tamanho. Porém, este branco, o de baixo, tão negro, tão escuro, que ele é mais escuro do que o próprio túnel. Você já viu que a cor preta, cor negra, há uma sequência de tonalidades? Então, é um escuro 100 vezes mais escuro do que o próprio túnel, que já é escuro. É isso que eu quero chamar a atenção. Fica firme na fé em Jesus Cristo de Nazaré, para que não venhas ter que descer por esse círculo negro para o abismo. Eu fui, novamente sugado para trás daquele círculo branco. Do outro lado, era como se fosse um túnel de cristal. Eu não estou dizendo que era de cristal, era como se fosse. E uma claridade tão intensa, eu não estou exagerando em nada, estou sendo até bem modesto. A claridade tão intensa, mas tão intensa, que o sol, a hora do meio-dia, naquele momento que o sol está com todos a sua força e seu brilho, seria trevas perto da claridade daquele túnel. Aleluia. E eu fui sugado, algo me sugava e algo me empurrava. Agora eu vou te explicar. Sabe quem é que me sugava? O amor de Deus. E sabe o que me empurrava? Os anjos. Amém. Aleluia. Cheguei no topo. E no topo, você está preparado para ouvir o que eu vou dizer? Estava um jovem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele apareceu assim para mim, hein? Se aparecer para você de outra maneira, eu tenho que dizer como é que ele apareceu para mim. Cabelos abaixo dos ombros, barba não longa, uma barba muito bem cuidada, cabelo também muito bem cuidado, olhos azuis, os cabelos castanhos, de vestido longo, transpassado aqui, vestido. Na eternidade, você está preparado? Vai usar vestido. Alguém me disse que era uma túnica. Me explique. Túnica e vestido não é a mesma coisa? Eu tenho que dizer o que eu vi. Um vestido longo e um cinto de ouro. E ele fez assim, sorrindo. Ele é tão alegre. Quando ele fez assim, eu vi as carteiras de identidade de Jesus. Os sinais dos cravos. Alguém disse que não crê nisso, porque se tem médicos aqui na terra que podem fazer operações, né? Mas a Bíblia diz que vão ver os sinais
vão ver onde transpassou a lança. Então Jesus não fez nenhuma operação plástica, não. Ele tem os sinais. Sinais que ele sofreu pelo meu pecado, pelo teu pecado. Então, ele me segurou pelas mãos e disse assim: meu amigo, combatestes o bom combate, acabastes a tua carreira na terra. Agora vem aqui no paraíso do cristão aguardar o arrebatamento. Aleluia. Da minha igreja que está por dias Deus. Não é dias dentro desta máquina chamada relógio. É dias Deus. Ele muito alegre, é um luxo. Jesus tem um luxo naquele vestido, totalmente bordado a ouro e pedras preciosas. É o que você ouviu. Do lado de lá, não tem nem crianças, nem velhos. Amém. Você vai gostar agora, hein? Lá não tem reumatismo, né? Glória a Deus. Sabe que o Senhor me segurou pelas mãos. Mãos, porque você vai ter um corpo, e ainda não é o corpo glorificado, mas é um corpo espiritual. Era um salão totalmente acarpetado, um carpete de cor vermelha e totalmente bordado com pedras preciosas, pérolas e muito ouro. É uma riqueza que a nossa mente do lado de cá, nem de leve podemos pensar. De fato, você tem uma Bíblia, veja aí o que Jesus nos fala no capítulo 14 de São João. Quer ver o que diz? Vamos dar uma olhadinha. Pegue a sua Bíblia e vamos deixar a palavra de Deus falar. Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Você tem coração? Então ele está falando para ti. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai, aleluia, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, quem? Jesus, e ele foi mesmo. E quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, aleluia, amém, para que onde eu estou, estejais vós também. Infelizmente há muitas pessoas que estão pensando que Jesus vai vir e vai ficar aqui com seu reino para todo sempre. Não. Ele está dizendo que ele ia preparar, e assim que preparasse, voltaria para buscar os seus, para estar com ele. Você está preparado para subir com Jesus? amém. Espero que sim, porque do contrário, bom, nem é bom pensar. Deixa para lá. Se é um problema seu com Deus, não é? Não tem nada com a sua vida, né? Mas é obrigação minha dizer: Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Meu amigo, eu disse que entrei naquele salão, as paredes assim, totalmente forrada. Eu não quero dizer que seja forrada a seda, não peguei com a mão, mas a impressão que a gente tem, parece aquela seda assim bordada. É um luxo tremendo. Porém, eu gosto muito de música. Eu não sei tocar instrumento nenhum. E até cantar, não sei cantar. Mas eu gosto de ouvir e ver os outros cantando. Imediatamente, quando fui recebido pelo Senhor Jesus, me chamou a atenção aquele coral. Eu queria ver quem é que estava cantando. Eu só estava ouvindo.
Eu volto a dizer, você no corpo espiritual terá consciência nítida. Nos aproximamos do outro lado desta sala, que é muito grande, e há um pórtico circular de ouro maciço, é o que você está ouvindo, ouro maciço. Uma luminosidade tremenda vem deste outro salão. E quando eu cheguei junto com Jesus, nesse pórtico, eu olhei, é porque você vai ter os seus sentidos. Me chamou a atenção de onde vinha aquelas vozes e aquela quantidade enorme de instrumentos. Você fecha assim os olhos e pense em todo tipo de instrumento que você já teve o privilégio de ver aqui. Sem exagero, multiplique por 1000. Sabe que há instrumentos que eu gostaria de conseguir trazer para nós assim, pelo menos a ideia. É uma alegria, é um gozo, mas o que mais chama atenção é aquela quantidade de harpas. Harpas, lógico, eu não medi, tá? Mas a impressão que se tem, de mais de 2,5 metros de altura. Para cada harpa, há 2 seres celestiais, 2 anjos tocando. Alguém de brincadeira, porque sempre tem pessoas que gostam de brincar com coisas santas. Não brinque com coisas santas, viu? Eu sempre digo, com Deus não se brinca, com Jesus não se brinca, e com o Espírito Santo nem de leve pense em brincar. Vai pesar na balança. Se você tem contado anedotas, colocando o nome de Deus, o nome de Jesus e o nome do Espírito Santo, por amor de Deus, não faça mais isso. E se fez, trate de dobrar os joelhos e dizer, Jesus, perdoa a minha ignorância. Pois bem, quando entrei naquele outro salão, você já olhou assim num espelho, um jogo de espelho? Que você olha assim, que ele vai. Aquele salão vai sempre. É uma extensão que não dá para a gente observar onde vai terminar. Eu sei aqui onde começou, no pórtico, quando a gente passa. Interessante, antes desse portal, que eu chamo Portal da Eternidade, por que eu chamo Portal da Eternidade? Antes desse portal, eu sabia quem eu era, eu tinha sido um pastor, lembrava da minha família, dos meus irmãos, dos meus amigos. No que eu passei para o outro lado, era como se tivesse pegado uma esponja e limpado o que estava registrado na minha mente espiritual. Era outra coisa, era outro mundo. Daí está a beleza do paraíso. Você não lembra mais nada do que está do lado de cá. Você que é uma irmã em Cristo, tão piedosa, mas tão preocupada. Digamos que você tenha, vou ser um pouquinho exagerado, você tenha 12 filhos. 6 são filhos maravilhosos, que sempre aceitaram o seu bom conselho como uma boa cristã, procuram fazer o melhor para lhe agradar e, acima de tudo, agradar a Deus. Estas 6 pessoas crentes do lado de lá, quando eles chegarem, você vai vê-los e reconhecê-los. Quer crer? Acredite. Se não, espere para ver. Agora os outros 6, teimosos que nunca quiseram nada, talvez seja o caso seu. Para aquela mãe, para aquele pai, nunca existiram. Porque então não seria céu, não seria paraíso. Já pensou uma mãe lembrando-se, o meu filho... Não. Do lado de lá, desculpa a expressão, não entra imundície.
deduza como quiser. Se ofendeu, vá reclamar para Jesus. Não fui eu que fiz aquilo lá. Pense num lugar que demônios e o próprio diabo nem chega perto. Você gostaria de sair de lá? É aí que você vai entender o que aconteceu comigo. Quando entramos, imediatamente eu me virei para o lado direito, de onde eu ouvia a música. Aí é que eu vejo aquelas enormes harpas e 2 anjos em cada harpa. E alguém brincando comigo, essas brincadeiras, né? Brincadeira de mau gosto. E tem escassez de instrumento? Não tem, não. É que as harpas, as cordas são nesse sentido. Até 1986 eu não tinha estado visitando o Museu Imperial em Petrópolis. Vá um dia lá, na sala que pertencia à saudosa Princesa Isabel, e você vai ver uma harpa, lógico, ela é pequena, que tem as cordas assim. Por que? Não sei. Do lado de lá tem, só que gigantesca. Os anjos desse lado estão tangendo as cordas viradas nesse sentido. E do lado de cá, tangendo. Deu para entender? Uhum. É uma alegria tremenda. Então, há como, digamos assim, degraus. E há um grupo de seres celestiais com o mesmo tipo de vestimenta de Jesus. Viu? Aquela roupa, aquele vestido branco, bordado a ouro, pedras preciosas, cinto de ouro. Só que os anjos, os cabelos são como cor de ouro, como se fosse fios de cor de ouro. Eles não têm barba. E são todos jovens, assim como 30 anos. Assim como Jesus. Eles são alegres, eles cantam. E alguém até ficou meio aborrecido quando eu disse que eles cantam e batem palma e se movimentam, né? Sabe, meu irmão e amigo, eu não era muito assim, né? Na hora do louvor, bater palma e batia mais para não perder os amigos, né? Mas depois que eu voltei, hoje eu bato palma, eu glorifico a Deus, porque do lado de lá é assim. Eu vi um lugar que não é assim, mas eu não quero ir para aquele, a não ser que você queira ir. Se quiser ir, tem um lugar que não bate palma, não louvam, mas em compensação estão sempre rangendo os dentes. Possivelmente vou contar essa particularidade que não gostaria de contar, mas vamos falar sobre o paraíso, que é mais agradável, né? Estou olhando aquela multidão de seres e é como se fossem plataformas assim, muito lindo. E eles batem palma, uns para cá e outros para lá. Deu para entender? Muito lindo aqui. E cantam. Sabe o que eles cantam? Honra, glória, louvor ao nome do que venceu. O nome que é sobre todo nome. E sabe qual é esse nome? Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus. Amém. E eles incentivam o Cordeiro de Deus. É lindo, lindo. Eu fiquei extasiado. Se aqui na Terra, quando eu entro numa igreja, ou digamos, época de Natal, muito usado lá no Rio Grande do Sul, tem 2 cidades lá muito bonitas, não vou fazer propaganda, né? Mas coral, todo o estado se reúne lá, e as bandas, e é lindo aquilo, e eu fico aí extasiado, tá? Vendo aquilo. Agora imagina só, isso que é os seres terrenos, né? Agora imagine isso na parte celestial, angelical, aquilo afinadinho, aquela multidão que não dá para dizer quantos eram, né? E eu só aí, extasiado. Já pensou se você estivesse lá? Nem é bom pensar, né? É bom demais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus me bateu assim no ombro e disse: olha para o lado de cá. E quando eu olhei assim, eu pude ver que o chão também é acarpetado. E a gente pisa assim, aquilo é alto, é fofinho de pisar.
também bordado a ouro, pedras preciosas. Não esqueça, é um luxo tremendo. Só não tem luxo no Hades, mas no paraíso tem. Amém. Muito, muito, muito luxo. Há muita gente que é contra luxo, né? Lógico, se você está gastando fortunas em luxo, não é isso. Mas os céus e o paraíso, bom, é a morada do Altíssimo, né? Não sei o que você pensa de Deus, né? Mas o meu Deus mora num local maravilhoso. E o Filho dele veio a essa terra para te preparar, através dele, crendo nele, aceitando ele, invocando ele, para um dia ir morar do lado de lá. Quanto custa? Não custa nada. Ele já pagou o preço no alto da cruz. Amém? Amém. Não. Jesus a gente não compra pelo vil metal, viu? É por amor e por graça. Não caia nesta. Eu vou deixar uma fortuna. Não. Vai deixar uma fortuna para os vivos que... Bom, deixa para lá. Então, eu olhei para o outro lado. Uma multidão que não dava para contar. Também de vestes brancas. Não vi nenhum velhinho, nenhuma cadeira de roda, nada, ninguém de boleta. Não vi crianças correndo para lá e para cá. Alguém disse que lá vai haver criança, vai haver creche. Esse não é o paraíso do meu Jesus. Sabe, o Espírito tem uma idade única. E a idade é a idade padrão. O apóstolo Paulo diz, até que cheguemos a quê? Varão? Perfeito. Perfeito. Aleluia. Eu estava na semana passada falando numa determinada denominação, fui muito bem tratado, maravilhosos irmãos. E uma irmã, eu gosto das pessoas sinceras, sabe? Pastor, o senhor falou, e eu não vi o irmão dizer que tem mulher lá. Minha irmã, naquela multidão, homens, mulheres, mas como Jesus diz que lá serão como os anjos. Não gaste a sua mente pensando em homens, mulheres. O Espírito não é nem macho nem fêmea, é neutro. Agora deduza como quiser. Se tiver desconfiança, bom, você não veio para a semente, mais hoje ou mais amanhã. Quando passar os umbrais da eternidade, você vai entender. Como eu pude entender. Oh, glória. Aleluia. Sabe, os seminários nem de leve tocam nesse assunto. Mas louvado seja o nome do Senhor. Não estou falando mal do seminário, não, por favor. Senhor, abençoa todos os seminários. Derrama do teu Espírito. Batiza com o Espírito Santo os reitores, diretores, professores. Queima todos no poder do Espírito. Amém. Isso é bom, é gostoso. Eu desejei coisa boa, viu? É isso. Coisa boa. Mas eu olhei assim para aquela multidão e eu disse, quem são, Senhor? Ele disse, no meio deles é que tu deverias ficar. Todos os redimidos através dos séculos estão aí. Mas eles estão conversando, Senhor? E ele disse, lógico, todos se conhecem. Ficamos na parte em que o Senhor me mostrou a grande multidão, depois de eu ter ficado maravilhado com a quantidade de seres celestiais, naquele gigantesco coral. Eu gostaria que você pensasse assim numa festa, mas aquelas tremendas festas, santas festas, em que o povo amigo se encontra, e de um lado do salão estão ali pessoas cantando, louvando o nome que é sobre todo nome. Esse nome é o nome de Jesus. Foi o que eu vi do lado de lá. É uma alegria que o vocábulo alegria não expressa realmente o que te aguarda do lado de lá. Nos aguarda do lado de lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A coisa que me chamou muito a atenção foi que naquela multidão eu podia ver, não contei, lógico, mas assim, grupos 100, 200 ou mais, assim. Não é que haja acepção de pessoas, não se trata disso. Não dá para 1 milhão, 100 milhões de pessoas conversar tudo ao mesmo tempo. Mas é blocos conversando.
Isso me chamou a atenção. Senhores, são todos jovens e estão conversando. Desculpa a expressão, um bom bate-papo. Não sei se os paulistas usam esse termo, né? Aquela conversa amigável. Ele disse aqui, todos os redimidos se conhecem. E, quando chega um novo, os outros apresentam. Mas como, senhor, que funciona isso? Na dimensão espiritual, o redimido conhece o redimido. Note bem, não é aquela história de dizer, e fulano, ninguém lembra assim. Porém, quando se encontra, aquela atmosfera espiritual. Olha aqui, tem uma ideia. Já leu na Bíblia, principalmente em Mateus, quando Jesus, dos 12 apóstolos, escolhe 3, Pedro, Tiago e João, e sobem para a montanha, e lá Jesus é transfigurado. Aparecem 2 personagens. E note bem, eles não mostraram a carteira de identidade, eu sou Moisés, eu sou Elias. Mas quando eles olharam, mas eles não, nenhum dos 3 apóstolos tinham conhecido Elias, nem Moisés, nem Elias. E nem havia fotografia na época. Como é que eles conheceram? É no sentido espiritual. Deram de cara e viram que era Moisés e Elias. Além disso, a conversa agradável que os 2 estavam tendo com Jesus. Lembra-se disso? Pois bem, tem uma pálida ideia do que realmente é do lado de lá. Todos conversando. E Jesus foi além, né? Ele disse, no meio dessa multidão, 2 pessoas muito queridas, teus pais estão lá. Oh, glória. Isso. Nunca tive dúvida que eles estavam lá, lógico. Eles estão lá. Continuam lá. Não demora muito, eles vêm com o mestre. Quando o mestre vier a essa terra tirar a igreja gloriosa. Você pertence à igreja gloriosa? Eu não perguntei denominação, eu digo a igreja gloriosa, que é a pedra fundamental, é Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Pois bem, o Senhor me mostrou e nisso ele olhou em direção de lá para cá, olhando para aquele pórtico que eu chamo o portal da eternidade. Ele não me disse que é o portal da eternidade, eu que chamo. Porque depois daquele pórtico, nós não nos lembramos de nada da terra, né? Preste bem atenção no que aconteceu. Ele olhou assim e disse, vais ter que voltar agora. Embora eu não me lembrava nada, digamos, de negativo, mas aquela história de dizer, vais voltar, você gostaria de voltar de um lugar onde só há gozo, alegria, satisfação? Eu creio que você não gostaria de sair dali, não é verdade? Pois bem, foi o que eu senti. E o Senhor disse, vais voltar, tem um plano na tua vida, por um período, ele não me disse quanto tempo, que vais dar o teu testemunho. Note bem, ele não disse vais dar o teu testemunho. Há muita gente por aí dando testemunho. Ele disse, vai dar o teu testemunho. E me levou de volta para aquela antessala. E na antessala, chegamos junto daquele túnel, que eu disse na primeira oportunidade, que era como se fosse de cristal. E olhando de lá para cá, note bem, quero deixar bem claro, ninguém neste exato momento que está do lado de lá está debruçado olhando para cá. Isso é perder tempo olhar para este vale de sombra e de dor que é a terra. Mas ele me mostrou, eu vou te mostrar que tu vais voltar e muitos vão querer saber. Então, verifica bem o que eu vou te mostrar. Sabe o que ele me mostrou? Olhando de lá, porque Jesus está te vendo agora. Não somente te vendo, como ele sabe o que estás pensando e o que estás arrazoando, se é que tu tem coração, arrazoando no coração. Mas existe isso, existe. Depois você dá uma olhadinha no capítulo 2 de Marcos, quando ele curou o paralítico. Primeiro ele disse,
perdoado estão os teus pecados. E os doutores em teologia, grandes entendidos em teologia, fariseus, saduceus, começaram a criticar. Eles sabiam o poder de Jesus, eles não criticaram Jesus aqui, na mente. E diz assim, por que arrazoais, isto é, aqui no coração? Então, eu sempre digo, coração e mente e lábios tem que ter uma sintonia, porque você não adianta falar uma coisa, pensar outra e arrazoar outra. Jesus está vendo mesmo o que você está pensando agora, cuidado, hein? E não somente vendo, está sendo registrado. Depois eu vou contar como é que eu sei disso. Ele me mostrou. Não. Ele disse, vem cá que eu vou te mostrar. Mostrou esse corpo. Esse corpo aqui já foi cadáver. Por 30 minutos, mas foi. Estava com a cabeça pendida para o lado, sem vida. Aquelas 30 senhoras teimosamente continuavam insistindo. E não sei o que você vai achar, também pouco me interessa. Aquelas 30 senhoras de 4 denominações estavam orando constantemente em línguas estranhas. Que horror, o diabo não gosta disso, você sabia? O diabo tem horror que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. O diabo não gosta que você fale no poder do Espírito Santo. Ele quer que a igreja seja ignorante. Quer ser ignorante? Continua, lógico. Mas a Bíblia diz que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aquelas senhoras de 4 denominações, 30 senhoras cheias do Espírito, oravam em línguas. Não se escandalize, foi assim, eu tenho que contar como foi. Sem uma saber da outra o que estava orando, e nenhuma tinha dom de interpretação daquele grupo das 30, a não ser aquela médica que agora estava lá no quarto, onde o meu corpo estava inerte, junto com outro médico, e um grupo de pessoas começaram a chegar, porque o telefone começou a funcionar, né? O pastor João morreu e tal, começaram a chegar pessoas. E todos num clamor tremendo. Você pense se você estivesse do lado de lá, e Jesus te desse uma oportunidade, como deu para mim, olha lá. Ele me deu um gozo profundo de ver o amor e o carinho que naquele momento eles estavam externando. Tá? Você viu? Olha o que eles estão dizendo. Interessante que muitas vezes, embora eu me considerava um pastor renovado, mas às vezes quando passava assim na frente de uma igreja, um pouquinho barulhenta, né? Muito aleluia, muito falar em línguas, eu ficava preocupado. Bobagem minha, não tem nada que me preocupar, cada um cuida de si, né? Mas eu ficava preocupado, sabe o quê? Jesus, tem misericórdia, esse barulho, como é que deve chegar aí? Olha, meu irmão e minha irmã e meu amigo, chega numa sonoridade tremenda. Que coisa. É uma coisa que, com a nossa mente terrena, nem de leve nós podemos pensar o que realmente, nesse exato momento, está acontecendo lá de lá. Enquanto eu estou falando e você está pensando positivamente ou negativamente. Você tem direito de agir como quiser. Agora não esqueça, mais cedo ou mais tarde você vai passar por onde eu passei. Meu amigo, o Senhor disse, olha lá. E eu olhei. O clamor como sobe aqui. E eu podia ouvir distintamente, Senhor, nós cremos na Tua Palavra. E na Tua Palavra, a Bíblia, escrito está, quando 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, ali Tu estás. Nós cremos que Tu estás aqui. E cremos que a Bíblia é a Tua Palavra. Mas agora, estás nos ouvindo? Manda o pastor João Carlos, cheio de vida e saúde, de volta. Que coisa. Agora você vai rir. Eu disse, mas senhor, me deixa aqui. Por quê? Daquele pórtico da eternidade, de glória, do lado de cá a gente lembra-se. A terra e tal. Naquele momento comecei a me lembrar uma série de coisas e eu disse, me deixa ficar aqui. Ele disse, não. Hoje
não sei porquê, não perguntei. Hoje estou mandando 17. Dos 17, agora, em dezembro, eu estava pregando em Brasília, conheci uma senhora que morreu na cidade de Recife. Meu coração esteve apenas 30 minutos de férias, parado. Mas aquela senhora, você que está achando que 30 minutos é demais, pense bem, ela esteve exatamente 6 horas. É muita coisa, né? No necrotério. Quando repentinamente Jesus está na hora de voltar. Agora, imagina só, há quantos dias eu estou falando? Quantos programas? Apenas 30 minutos. Pense bem, esta senhora em Brasília, crente em Jesus, ficou 6 horas. Não dá nem para imaginar, né? Foram momentos gloriosos. Eu fiquei uma tarde inteira, eu e a minha esposa e um grupo de pastores, ouvindo o que aquela senhora estava contando. Se ela tivesse escutado o meu testemunho, eu ia dizer, ela copiou, pelo menos a entrada no túnel, tudo aquilo é mais idêntico. E uma coisa, hein? Uma senhora que não sabe ler, não sabe escrever, bem simplesinha. Mas, quando ela passou por lá de lá, Jesus colocou na sua mente espiritual textos bíblicos que ela cita com uma clareza. É coisa assim, é uma delícia, sabe? Ouvi-la dar o seu glorioso testemunho. Amém. Depois ficamos assim orando um bom tempo. E eu prometi agora no mês que vem, eu vou retornar, quero ver se tiro uma fotografia com ela e gravar, porque eu não esperava. Foi um encontro assim marcado pelo Senhor. Convidaram para almoçar numa casa e convidaram aquela senhora. E os donos da casa sabiam, né? Uhum. Mas nós não sabíamos. Foi um encontro glorioso. Pois bem, o Senhor disse assim, agora você vai voltar, mas antes eu vou te mostrar algumas coisas. A parede, sim, daquela antessala, o Senhor simplesmente, ele estala os dedos assim, e fica como se fosse um gigantesco telão. E começou a passar toda a minha vida. É o que você está ouvindo. Ele disse, está registrado a vida de todo ser humano. E veio passando, e em dado momento, quando eu tinha mais ou menos a idade de 6, 7 anos, eu fiz uma travessura que não devia ter feito como criança. Não é nada de imoral, não. Muitas pessoas, quando dizem assim, travessura, já pensam em imoralidade, não. Criança muito pobre, fui visitar um filho de uma amiga de minha mãe, uma família muito rica, e o menino tinha muitos brinquedos. E eram tantos brinquedos que ele pode brincar. E eu ficava olhando. Era demais para mim, eu que tinha brinquedo de latinhas de folha, vazia, que eu imaginava que era um carrinho, né? Porque meu pai era muito pobre, minha mãe muito pobre. Mas quem dera que todo ser humano fosse pobre como meu pai e a minha mãe, mas ricos. Amém. Da graça lá de cima. E souberam fazer de mim um homem de valor. Glória a Deus. Amém. Nasci numa classe pequena e eles me levaram até a faculdade. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiz alguma coisa que não devia ter feito. Tinha tantas caixinhas de espoletas, aquelas caixinhas de colocar nas pistolinhas. Para que eu precisava de uma coisa daquela? Eu não tinha pistolinha. Aqueles revólver, colocar pá. E eu tinha tanta ali, peguei uma e coloquei no bolsinho da camisa. Todo mundo estava vendo. Coisa de criança, menino de 6, 7 anos. Só que eu tinha uma mãe, que todas as mães tinham que ser assim. Cheguei em casa, ela viu, disse, ô menino, com que dinheiro você comprou isso? Eu não comprei, porque uma coisa que eu aprendi era não mentir nunca. Porque se eu mentisse, ela viesse descobrir, a punição era dupla. Então eu já falava a verdade. Não,
Tinha tanto na casa do William. Mas, meu filho, você pegou sem pedir? É, tinha tanto. De fato, devia ter mais de 100 daquelas caixinhas. Uma mais, uma menos. Elas, qual foi a mão? Esta. Ela me deu 25 chineladas na mão. Jamais vou esquecer o que ela disse. Hoje, mamãe te pune, para amanhã depois, as autoridades constituídas não se ver obrigada a te punir severamente. E vai dobrar o joelho e pedir perdão a Jesus, porque o que você fez é roubo, é pecado. Isso aí para mim era fim de mundo. E o pior, sabe o que foi? 2 dias depois, fomos à cidade, nós morávamos para o interior, devolver a caixinha e pedir perdão. Bom, você vai dizer, que história, o que tem que ver? Preste atenção, uma coisa de criança, né? Até isso, Jesus. Vinha passando a minha vida, desde o dia que eu fui à frente, com 3 anos, junto com meus pais. Lindo de ver aquilo assim. De repente veio na sequência e eu deduzi, lá vem o que eu fiz que não devia fazer. Só que estava apagado, mas dava para notar que alguma coisa fora registrada. Ou se você tivesse feito um desenho num quadro negro e depois rapidamente apagasse. Dá para ter uma ideia? Quando você era criança, nunca mexeu no quadro negro no colégio e alguém gritava, aí vem a professora. Né? Pois bem, eu disse para Jesus assim, Senhor, o que está registrado ali? Sabe o que ele disse? Não sei. Como não sabe? Quando eu perdoo, eu esqueço. Aleluia. Então dá glória a Deus, meu irmão. Se você fez alguma coisa errada, eu era uma criança. Mas quando eu dobrei os joelhos, Senhor, me perdoa, foi apagado. O sangue de Jesus tem poder. Amém. Em 86, mês de maio, eu e minha esposa estivemos durante 60 dias na Europa. O problema meu deu em agosto, mas em maio. E estivemos em Berlim. Eu não ia a Berlim, mas naquela época a companhia Panam fazia escala em Berlim e tivemos que aguardar 4 horas. Um voo que levaria depois para Copenhague, na Dinamarca. Então tivemos a oportunidade, eu e minha esposa, de ver aquele famoso muro que separava As 2 Alemanhas. a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Não discuto pontos de vista políticos. Eu não sou político e Jesus e Deus também não são políticos. Mas o Senhor me mostrou, ele disse, sabes o que é isso aqui? Naquele grande telão. Eu estive lá, Senhor. Este muro, olha o que o meu pai vai fazer. Ele estalou os dedos e o muro ruiu. Eu disse, o que significa isso? Preste bem atenção ao que eu vou dizer. Muita gente me criticou, num bom sentido, quando eu contei isso em 86. Um amigo meu, um pastor, amigo mesmo, num bom sentido, ele disse, mas pastor João, você tem razão, isso é humanamente impossível. Lógico, é humanamente impossível, mas para Deus, tudo é possível. É verdade. E o Senhor fechou a mão assim e disse, aquele regime, durante 70 anos, tem dito que meu pai não existe. Paciência de meu pai está esgotando. Quando o muro cair, dará início à contagem regressiva do dia que eu vou vir buscar a minha igreja. Aleluia. Então já estamos avançados, né? Já faz bom tempo que aquele muro caiu. Não se discute princípios políticos. Ele não disse partido ABC, ele não tocou nisso. Só tocou, foi os princípios ateístas, tá? Que Deus não existe. A paciência de Deus esgotou. Vai derrubar aquilo, os exércitos voltarão para suas bases. E ele me mostrou uma coisa impressionante. Ele me mostrou a bandeira da União Soviética descendo do mastro, lá no Kremlin, isso, em 86, e subindo uma bandeira tricolor. Esta
Em 86 eu disse, o senhor me mostrou que a Rússia vai dar provisoriamente liberdade aos estados aglomerados e a bandeira terá 3 cores: vermelha, azul e branca. Fui muito criticado, viu? Agora precisa ver a cara dos que me criticaram quando trocaram a bandeira, né? Mas é provisório, viu? Para a Rússia vai vir um regime pior do que o anterior. Mas não vamos discutir isso. Outra coisa que o senhor me mostrou é que vai haver uma tríplice aliança de 3 grandes religiões, que eu não vou dar o nome para evitar problemas. São 3 poderosas religiões. Ele me disse, capital A, capital B, capital C. Quando essas 3 denominações religiosas fizer a tríplice aliança, no outro dia, palavra dele, né? Eu tiro a minha noiva. Aleluia. Glória a Deus. Sendo uma coisa, tem que ter cuidado para não dar o nome das cidades. 2 cidades já estão de namoro, acertando. Só falta outra. Quando houver uma certa paz que estão tentando fazer, ela vai sair. É aquela paz que o apóstolo Paulo fala, quando disserem que há paz e segurança. Você sabe muito bem a Bíblia, né? Então, o Senhor tira a sua igreja. Outra coisa que o Senhor me disse foi o seguinte: quando era uma coisa que nós, os pastores, fazemos aos olhos de Jesus errado, ele dizia assim, os teus colegas. É o que você ouviu. Mas quando era uma coisa boa que nós fazemos, ele dizia assim, os nossos colegas. Talvez você não vai crer, pouco está me interessando se você está crendo ou não. Estou contando o que eu vi e ouvi. Ele disse assim, os teus colegas ensinam uma coisa que eu nunca mandei ensinar. O quê? Eles dizem, lógico, de fato, é alguns, não são todos, que eu só voltarei quando todo o planeta Terra for crente. Eu nunca disse isso. Quando o Evangelho for anunciado. E ele disse, hoje, na televisão, no rádio, a facilidade que há da pregação, e ainda ele disse assim, a igreja no primeiro século não tinha nada disso que vocês têm. A comodidade. Há denominações que se dão o luxo de ter aviões para os seus missionários. Quando é que, coitado do Pedro, do Paulo e do João, nenhuma bicicleta eles conheceram, a imaginação. Bom, ele disse assim, não tem. Por isso, quando me convidaram para ir numa certa capital de um certo país, para orarem, para a queda, numa chamada janela, eu gosto muito de orar. E gosto muito, mas muito mesmo, da capital daquele país, porque lá está a joia do cristianismo, um homem de Deus, que Deus o conserve, não estou dando o nome, né? Que Deus o conserve assim. E ele convocou uma oração mundial. Muita gente bonita foi e fizeram bem ir. E me perguntaram, eu disse, não vou porque Jesus disse que não tem um país que ele não tem os seus. Muitas vezes eu fui criticado, hein, quando eu dizia isso. Mas Deus, minha mãe dizia, meu filho, Deus é pai e não é padrasto. A seu tempo, ele mostrou. Quem diria, hein? Há uma revista publicada em Porto Alegre, chamada Meia-Noite, a coisa de uns 6 meses atrás, publicou Saddam, no Iraque, autorizando as igrejas cristãs evangélicas, eu não estou dizendo as católicas também foram autorizadas, só o mundo evangélico, não estou menosprezando os irmãos católicos, ok? Está bem claro, estou dizendo, só o mundo evangélico, 350 mil
crentes, tendo em vista que a religião muçulmana não apoiou ele na guerra, em represália, ele decretou, porque ele é o Todo-Poderoso, né? Decreto plena liberdade religiosa, não sei por quanto tempo, e mandou, se você não sabe, é bom ficar sabendo, mandou toda a imprensa oficial ficar à disposição para imprimir 300.000 novos testamentos. Meu Jesus. Sabe o que é isso? A mão de Deus. Glória a Deus. Diga para quem está do seu lado, com Deus não se brinca, com Jesus não se brinca, e com o Espírito Santo, nem de leve podemos pensar em brincar. Uma coisa que o Senhor me mostrou é o seguinte: florestas, deserto, a Sibéria, todos cantos e recantos, grupos de pessoas escondidas em cavernas, em grutas, em meio da floresta, no deserto, orando. Ele disse: eu já tenho os meus nos 4 cantos da terra. Amém. Oh, glória! Aleluia! Eu disse isso em 86, foi muito criticado. Outra coisa, você é mulher que está me ouvindo? Preste atenção. Jesus disse assim: a minha igreja tem crescido e prosperado porque 70% da minha igreja é composta de mulheres que oram e jejuam. Você que é pastor, preste atenção de agora em diante. Quando você convoca uma reunião de oração, você vai ver, só aparece 30% de homens. O próprio, aquele homem de Deus lá na Coreia, ele fez o trabalho dele, não foi com homens, não, foi com mulheres. É verdade. Não estou dando o nome de ninguém. Pois bem, interessante que ele disse assim: você vai voltar, eu vou voltar. Eu me aproximei daquele túnel. Ele disse: sozinho não. Um anjo vai te levar. Aí o Senhor falou, e do meio daqueles anjos, por trás daqueles que estavam cantando, veio aquele tremendo personagem. Ninguém está medindo o tamanho, mas ele devia ter mais de 2 metros de altura, bem proporcional, ombros largos, cinto de ouro, espada do lado esquerdo. Ele veio marchando, seus cabelos dourados abaixo dos ombros, veio marchando. Quando chegou a uma certa distância de Jesus, ele fez 3 vezes assim, veio novamente. E quando chegou bem perto, ele sacou da espada e fez o que qualquer oficial. Você é oficial das Forças Armadas? Ou da polícia? Você já fez isso na frente do seu oficial superior? Traz a espada aqui, leva lá. Ele fez assim 3 vezes e depois ficou nesse sentido. E Jesus falava com ele. Eu estava a uma certa distância, não dava para entender o que Jesus estava falando com ele. Era interessante ver que o anjo só fazia assim. Quando o anjo fazia assim, aqueles cabelos dourados, parece que eram de ouro, assim, que escorriam pelos ombros, né? E o Senhor deu um recado para ele, depois, sempre em posição de sentido, e a espada lá. Aí ele trouxe a espada aqui 3 vezes, colocou a espada na bainha, e ele não virou de costas. Ele saiu olhando para Jesus, marchando nesse sentido. Até uma certa distância, ele fez 3 vezes assim. Marchando de costa. De costa, ele não virou as costas para Jesus. Assim como fazem os soldados quando vão colocar flores num túmulo, principalmente do famoso soldado desconhecido, né? Uhum. É que eles fazem assim, depois saem marchando Para trás. E interessante, nesse momento o anjo aproximou-se de mim. Não sei como é que você vai entender, mas para ser mais claro, os seres celestiais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, eles não entendem, é o que você ouviu, o amor de Deus por nós. Aquilo tudo que Jesus disse para ele, que eu não, no momento eu não soube, fiquei sabendo depois, eu podia entender por que esse amor por ele, e as instruções que Jesus havia dado. Antes de sairmos, o Senhor ainda me disse uma série de coisas. Todo
todos os países por onde eu tenho andado. Por antecipação ele me disse. E outra coisa, não te preocupes com o que vais comer ou vestir no dia de amanhã, porque eu colocarei, eu, o Senhor, ai de ti se pedires alguma coisa, só pede a mim, eu colocarei no coração da pessoa certa aquilo que tu vais posteriormente precisar. Jesus é maravilhoso, viu? É mais maravilhoso do que você pode pensar. Diz ele assim: estás preocupado porque vai voltar? Não, senhor, eu queria ficar aqui. E ele disse: você tem um determinado número de vezes para dar o seu testemunho. Quando completar esse número de vezes, eu te tomarei. Eu não sei quantas vezes. Por isso, quando alguém diz assim: pastor, só pode dar o testemunho de quantas vezes? Não é que eu sou bonzinho, não, eu sou esperto. Eu quero contar quantas vezes, né? Para completar. Vai acreditando lá, né? Quem dera que ele contasse, né? Bom, então, meu irmão, meu amigo, ontem, entre a série de coisas que eu falei que o anjo recebera a ordem de me trazer. Você vai rir agora? O anjo chegou perto de mim assim, com aquela fisionomia, primeiro, uma fisionomia preocupada. No momento eu não podia entender, hoje eu posso entender. Os seres celestiais positivos, vou chamar assim, isso é, aqueles que trabalham com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles não são maus, nem podem ser, estão sempre ao lado do Santo, Santo, Santo. Eles não gostam de passar por aquele local onde o ser celestial tinha recebido ordem de Jesus. E eles são obedientes, eles não sabem dizer não. Por quê? Porque no local onde eu passei estão muitos ex-anjos caídos, ex-colegas deles, na época quando o diabo não era diabo. É o que você ouviu. O diabo era um anjo de luz, correto, trabalhava direitinho. Aí depois fez coisas indignas, como muita gente que hoje está pregando o evangelho e amanhã faz coisa que não devia fazer, hein? Não faça isso, por favor. Fique firmado na rocha. E o ser celestial chegou perto de mim e me segurou nas mãos. É o que você ouviu, eu tinha um corpo distinto e consciência nítida. Aí é para rir mesmo. Ele colocou as minhas mãos no cinto dele, que ele grudou. Mesmo que eu quisesse tirar, não saía. Mesmo sabendo que as minhas mãos estavam presas no cinto, grudadas, como um imã, e olha lá a dedicação, a responsabilidade. Ele examinou para ver se tudo estava bem. Sem dizer nada, viemos para a antessala, chegamos junto daquele túnel de cristal. Ele examinou novamente as mãos, não dizia nada. No rosto assim, estava estampada aquela preocupação, aquela responsabilidade. Começamos a descer o túnel, quando chegamos do outro lado, no tal ponto branco que eu disse no primeiro programa, novamente ele examinou as mãos, sacou da espada e segurou firme no punho e atravessou aquele círculo branco. Quando aquela espada atravessou o círculo branco, era como se fosse, é uma comparação que eu estou dando, uma gigantesca tocha de raio laser. E o ruído, digamos, você já teve o privilégio de ver uma esquadrilha de aviões a jato de combate, quando
quebram a barreira do som, aquele estampido, mais ou menos aquilo assim, aquele ruído. Blum. E começamos a retornar. Meus amigos, o que eu não vi daqui para lá, que ele não permitiu que eu visse, agora de lá para cá, eu estava vendo. As orlas, eu não vi o fundo do abismo. Lá no fundo é que é o inferno. Eu não vi o inferno. Eu vi as orlas do profundo abismo. Multidões e multidões. São mais numerosos do que os que estão no paraíso. Aqui é o Hades. Você já leu na Bíblia? O rico e o Lázaro, muitos dizem a parábola. Não é parábola, não. Aqui não é parábola, não. Jesus está falando um fato. Só que no momento, Jesus está falando para os judeus, para os israelitas entenderem, ele chama o paraíso do cristão de seio de Abraão. Então diz assim, Lázaro foi levado pelos anjos, não porque era pobre, é porque era digno e honrado. E o rico não foi para o Hades porque era rico, não, é porque era mesquinho. É isto. Você é rico, dá glória a Deus por ser rico, mas lembre-se dos outros. Não brinque, por amor de Deus, não brinque com coisas sérias. Não vá se incomodar, eu estou sendo sincero. Eu te amo porque Jesus também te ama. Mas foi assim tão difícil ver aquilo, viu? Aquela multidão, aos gritos, gemidos. E, enquanto do lado de lá, no paraíso, as pessoas estão com aquelas vestes resplandecentes, bordadas a ouro, sandálias de ouro. No Hades, onde estão aqueles que brincaram com as coisas santas, eu não estou brincando com você, nem quero te assustar, não sou aqui nenhum pastor chamado para assustar ninguém. Você tem uma mente, um coração, escolha o que quiser, né? Eu vi aquela multidão assim e eles gritavam: estamos irremediavelmente perdidos, porque negamos e blasfemamos contra o sangue do inocente, que é Jesus. E eles olhavam lá do fundo, lá para cima, a roupa deles em frangalhos, em pedaços, alguns faltando cabelo, a fisionomia assim parece que... Você já viu assim em algum filme uma pessoa que, digamos, num acidente, caiaço sulfúrico, faltando pedaços? Sim. É mais ou menos aquilo assim, uma ideia, uma pálida ideia, hein? Eles olhando para o alto, eu estava atravessando por cima, eles estavam nos vendo. E eu olhei para trás para ver o que eles estavam olhando e por que gritavam, pedindo clemência. Olhando para trás e para o alto, é que eu pude entender aquilo que Jesus diz, que o rico, mesquinho, não porque fosse rico, porque era mesquinho, abriu os olhos quando estava no inferno, no Hades, leva o seu olhar para o alto e dá de cara com Abraão e Lázaro no seu seio. E a Bíblia diz que Jesus disse, creio, e o rico disse: Senhor, manda, Senhor Abraão, né? Manda, pai Abraão, manda que Lázaro molhe o seu dedo na água e me coloque na minha língua. Aquela água não é H2O, não. É água da vida. Eu não vi fogo, não. Quem dera que fosse fogo, quem dera que a parte espiritual fosse queimada, pronto, acabou. Mas vai arder. É o fogo da consciência. Eu disse que crente e incrédulo, cristão e não cristão, pessoas que louvam a Deus e pessoas que zombam de Deus. Você tem feito isso?
Então dobre o seu joelho agora e diga: se esse homem está falando a verdade, ó Deus Todo-Poderoso, me perdoa o festival de besteira que eu tenho feito falando mal da divindade. Não faça isso, não brinque com essas coisas. Está dado o recado? Não vai ficar incomodado que eu falei assim, é para o bem da sua alma, ok? Ah, coitados. Eles olhavam e diziam: misericórdia, tira-nos daqui. Eles têm consciência nítida. E o pior, sabe o que é? Eles olham, eles veem do outro lado. Porque quem está no paraíso está numa parte clara. Não enxerga quem está no escuro. Quem está no escuro enxerga quem está no claro. Não é verdade? Você está num banquete, enorme janela. Hein? Quem está lá na rua de noite enxerga você. Agora você não enxerga quem está na rua. Assim funciona o lado de lá. Sabe o que eles veem? Os amigos que muitas vezes convidaram para ter um vocabulário melhor, não dizer blasfêmia, não brincar com as coisas santas. E eles criticavam. Eles agora estão vendo aqueles: mas onde se viu? Olha aí, então. Quantas vezes você fez isso? Cuidado, hein? Cuidado. Não quero te assustar, quero te alertar. Os gaúchos dizem: quem avisa, amigo é. Eu sou seu amigo, mas Jesus é o melhor amigo. Ele está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora mesmo, aí na sua casa. Se você dobrar o joelho, Jesus entra no teu coração. Oh, glória, aleluia. Ele te liberta. Basta dizer: Senhor, entre em mim. Eu tenho sido negligente. Ele entra mesmo. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus passamos por aquilo ali. E chegamos naquele quarto. Esse corpo estava frio, gelado, sem vida. Já haviam passado um telegrama para minha esposa em Porto Alegre. Lógico que não disseram que eu morri. Disseram que eu não estava passando muito bem, que ela fosse no primeiro avião. Ela chegou às 2 horas da madrugada e eu já estava aí no aeroporto esperando por ela, né? Aí é que ela foi saber tudo o que houve. Mas quando chegamos naquele quarto, estavam os 2 médicos, o casal que tão gentilmente estavam me hospedando, aquele jovem, mais aquela senhora, e mais uma semi-multidão de curiosos, amigos, que começaram a chegar. Mas uma coisa, hein? As 30 teimosas, eu sempre, quando encontro aquelas irmãs: vocês são culpadas de eu ter voltado. Elas dão glória a Deus. Não sei o que você vai pensar, não é nada agradável ter voltado para esse mundo. Pode ficar certo. Mas assim que eu cheguei naquele quarto, as minhas mãos soltaram o cinto do ser celestial. E ele olhou assim para mim. Não era mais aquele semblante de preocupado, porque já tinha passado pelo Hades e estava agora no final do seu compromisso. Missão cumprida. Colocou a espada no lugar e sorriu. Se eu tenho que voltar, eu vou voltar para o corpo. Se eu sair para cima, é por cima que eu vou entrar. E como a parte espiritual flutua, eu vim assim, quase por cima das pessoas que estavam em volta, nem por cima. É interessante, você passa assim, é outra dimensão, não tem como explicar, só quando você passar por lá você vai ver. E o anjo junto. E eu me aproximei desse corpo. Foi quando o anjo, rindo, ele disse assim: não faças isto. Olha como eles entendem de medicina, hein? Não entres neste corpo. Foi ele que me deu o horário. Diz assim: há 30 minutos o teu coração está parado, o teu cérebro, a tua mente
não recebe oxigênio. Se entrares, vais vegetar, e tu não voltaste para ter uma vida vegetativa. Tu vai ter uma vida mais atuante. E cá para nós, eu nunca mais tive férias, hein? E não estou me queixando, não. Porque se eu puder, eu arrancarei das garras do diabo todas as almas. Amém. Oh, glória, aleluia. Você quer fazer parte disso? Se juntar? Eu não estou dizendo para sair da tua denominação, não. É mudar de vida. Mente, faz outras coisas. Deixa disso. Sirva a Jesus Cristo. De alma, corpo e espírito. Amém? Amém. Com bastante emoção. O diabo que não gosta de emoção, ele quer lá para as festas dele. Não. A verdadeira emoção é ter Cristo no coração. Amém? Amém. Bom, já que o anjo disse, peraí, não pode entrar assim. Eu fiquei olhando para ele, ele rindo. Disse, foi isso que o teu Salvador e Senhor e meu Rei, diz ele, me ordenou quando ele estava falando comigo. Quando eu disse para você que ele estava com a espada assim, só fazia isso, né? Sim. Ele mandou que eu cuidasse do teu corpo, para não ter nenhum vestígio de enfermidade. Tirou a espada, as pessoas estão em volta, é outra dimensão. Não dá com essa mente entender. As pessoas estão em volta, orando, aquelas 30 teimosas lá, né? Também orando. Levanta a espada, agora você vai rir. Estão os médicos ali, ele dá uma tremenda batida neste ombro que já foi cadáver, e o corpo sacode, e as pessoas em volta, oh glória a Deus, aleluia e tal, mas não sei porquê, todo ser humano parece que tem uma reação assim, né? Sabe lá, a reação que você ia ter. O anjo começou a rir, eles são muito alegres. Levantou a espada novamente e bateu nesse ombro, e o corpo estremeceu. E levantou novamente e me bateu na cabeça. Eu não sou louco, não. Não sou louco. Se você pensou isso, não sou, não. A cabeça estremeceu. Colocou a espada no lugar e disse, pode entrar. Os médicos nunca encontrarão nada, pois eu bati no teu corpo para não ter nenhum coágulo. Todo o teu organismo tem que estar em perfeito estado. Note bem, eu quando viajava muito, eu sempre me queixava do coitado do fígado, do estômago. Hoje eu como de tudo, viajo pelos 4 cantos da terra, não tem problema nenhum. Eles podem entrar. Amém. Sabe para onde que a gente entra? Pelo nariz. Mas o que é isso? Sopro. Veja em Gênesis. Deus soprou nas narinas de Adão. Por aqui eu entrei. Você tem um freezer, já viu um freezer? Você já entrou dentro de um freezer? Quando eu entrei dentro desse corpo, era gelado, escuro, gelado. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. Abre as janelas. Sabe o que é janelas? A Bíblia diz que os olhos são as janelas. Há um grupo de cientistas, não estou aqui dizendo se eles estão certos ou estão errados. Por favor, preste atenção. Há um grupo de cientistas alemães e franceses que descobriram, dizem eles que descobriram, não sei, que pelos olhos pode-se ver qualquer doença no corpo humano. Se pode ou não, não sei, não defendo. Estou dizendo que os cientistas dizem. Agora a Bíblia já dizia isso, que os olhos são as janelas do corpo. Então, deve haver alguma história nos olhos. E o Senhor mandou que eu abrisse. Quando eu abri, meus irmãos e amigos, aqueles irmãos agora não eram só 4 denominações, tinham curiosos de outros. Pulavam, saltavam, davam glória a Deus, todo mundo queria me abraçar. Olha, quase que me fizeram voltar, sabe, com tanto abraço. E desde então, nunca mais parei de pregar. E sabe qual é a minha pressão? Tenho 63 anos. 12 por 8. Deus te abençoe.